E aí, galera? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Seguinte, hoje a gente vai falar de uma história incrível, cheia de mistérios e surpresas que poucas pessoas conhecem. Se você curtiu aquele nosso vídeo sobre o Titanic, segura essa, porque dessa vez a gente vai falar sobre um dos maiores mistérios do fundo do mar: o desaparecimento de um navio lendário que deixou o mundo inteiro perplexo. Então já sabe, né? Se inscreve aqui no canal se ainda não é inscrito, ativa o sininho para não perder nada e, claro, deixa o seu joinha, porque o joinha ajuda demais o canal e mostra que vocês curtem esse tipo de conteúdo. Demorou? Agora bora pro vídeo. Bom, galera, quando a gente fala de grandes mistérios do mar, existem muitos navios que se perderam ao longo dos séculos. Mas alguns casos são tão intrigantes que até hoje deixam especialistas de boca aberta. E um desses casos é justamente o que a gente vai falar hoje. Imagina só, um navio gigantesco, cheio de tecnologia para a época, desaparece sem deixar rastros. E o mais impressionante, até hoje ninguém conseguiu explicar completamente o que realmente aconteceu com ele. Como um navio enorme simplesmente some no meio do oceano sem deixar vestígios. Seria um acidente? Um erro humano? Ou algo ainda mais misterioso? Bom, no vídeo de hoje, a gente vai mergulhar nessa história fascinante e tentar entender por que esse navio nunca foi encontrado. Então segura firme, porque vem muita informação incrível por aí. Tudo começou em uma noite aparentemente tranquila. O navio em questão era uma verdadeira fortaleza flutuante, considerado um dos mais modernos da sua época. Ele transportava não apenas passageiros, mas também cargas valiosas, documentos importantes e até relatos de objetos raríssimos que nunca mais foram vistos. A tripulação seguia sua rota normalmente quando, de repente, algo aconteceu. As comunicações cessaram, nenhum pedido de socorro foi registrado, e o navio simplesmente desapareceu. Nem destroços, nem sobreviventes, nada foi encontrado. As buscas começaram imediatamente. Navios foram enviados, aviões sobrevoaram a área, mas tudo o que restava era um silêncio absoluto. Como um colosso desse tamanho poderia sumir assim, sem explicação? O oceano teria engolido completamente essa embarcação sem deixar rastros? Ou será que existe algo mais obscuro por trás desse mistério? Bom, a partir daqui, as teorias começam a surgir, e algumas delas são de arrepiar. Com o sumiço inexplicável do navio, as especulações começaram a surgir. A primeira teoria levantada foi a de um afundamento repentino. Alguns especialistas sugeriram que o navio poderia ter atingido um iceberg ou uma falha estrutural teria causado uma rachadura no casco, fazendo com que ele afundasse rapidamente, sem tempo para enviar um pedido de socorro. Mas havia um problema com essa explicação. Nenhum destroço foi encontrado. Outros acreditavam que o navio poderia ter sido vítima de uma explosão interna. Alguma falha no sistema de combustível ou um incêndio poderia ter causado uma explosão devastadora, destruindo boa parte da embarcação antes que alguém conseguisse pedir ajuda. Mas, novamente, algo não fazia sentido. Se uma explosão tivesse acontecido, destroços teriam sido encontrados flutuando no mar. E então veio uma das teorias mais misteriosas e perturbadoras. E se o navio não tivesse simplesmente afundado? Se o navio não simplesmente afundou, então o que aconteceu com ele? É aí que entram algumas das teorias mais sinistras sobre o desaparecimento dessa embarcação. Uma das hipóteses mais assustadoras sugere que o navio teria sido abduzido. Sim, isso mesmo. Alguns acreditam que algo sobrenatural poderia ter acontecido naquela noite, já que nem destroços, nem corpos, nem qualquer vestígio jamais foram encontrados.
Relatos de marinheiros que navegaram pela mesma região dizem ter visto estranhas luzes no céu e até mesmo bússolas que paravam de funcionar misteriosamente. Outra teoria, um pouco mais plausível, sugere que o navio tenha entrado em uma zona de anomalia magnética, parecida com o que acontece no famoso Triângulo das Bermudas. Alguns oceanógrafos levantaram a possibilidade de que forças magnéticas incomuns poderiam ter desorientado a tripulação, levando o navio para uma rota completamente errada, onde ele teria afundado em uma área ainda inexplorada do oceano. Mas o mais intrigante é que anos depois surgiram novas pistas que mudaram completamente a forma como esse caso era visto. Durante décadas, o desaparecimento do navio permaneceu um mistério sem solução. Mas então, algo inesperado aconteceu. Uma equipe de pesquisadores, utilizando tecnologia de sonar de última geração, encontrou algo incomum no fundo do oceano. Os sensores captaram um objeto gigantesco, enterrado a uma profundidade absurda. As primeiras análises indicavam que poderia ser o navio perdido. Mas quando os mergulhadores desceram para investigar, se depararam com uma cena ainda mais chocante. O casco do navio parecia intacto, como se tivesse sido cuidadosamente colocado no fundo do mar e não simplesmente naufragado. Isso levantou ainda mais perguntas. Se o navio tivesse afundado por um acidente comum, era esperado que estivesse despedaçado, com destroços espalhados por quilômetros. Mas não era o caso. Ele estava ali, como se tivesse sido escondido de propósito. E aí veio a pergunta que ninguém conseguia responder: quem ou o que colocou aquele navio ali? Com a descoberta do navio, em condições tão incomuns, várias teorias da conspiração começaram a ganhar força. Especialistas começaram a se perguntar: será que esse navio realmente afundou por acidente? Ou alguém queria que ele desaparecesse? Uma das teorias mais polêmicas sugere que o navio poderia ter sido deliberadamente afundado para esconder algo muito valioso. Algumas investigações apontaram que a embarcação transportava cargas secretas, documentos ultraconfidenciais ou até mesmo tesouros históricos que jamais deveriam ser encontrados. Se isso for verdade, alguém poderia ter dado um jeito de afundá-lo sem deixar rastros. Outra hipótese assustadora sugere que o navio pode ter sido vítima de um ataque encoberto. Há registros de embarcações que no passado foram atacadas e apagadas da história para que ninguém soubesse a verdade. Poderia esse navio ter sido alvo de algo assim? E o mais bizarro, mesmo após a descoberta dos destroços, o local exato nunca foi oficialmente revelado. O que será que eles não querem que a gente saiba? A descoberta do navio deveria ter sido um grande marco, mas em vez disso, as investigações foram misteriosamente interrompidas. Os pesquisadores que participaram da expedição relataram que, após a descoberta, foram pressionados a não divulgar informações detalhadas sobre o que viram. Além disso, documentos relacionados ao caso sumiram de arquivos históricos e algumas testemunhas alegaram que foram silenciadas. Isso só aumentou as suspeitas de que algo muito grande estava sendo escondido do público. Para deixar tudo ainda mais estranho, várias tentativas de retornar ao local falharam. Equipamentos de rastreamento apresentavam falhas inexplicáveis, submersíveis sofriam danos misteriosos e, em algumas ocasiões, os mergulhadores relataram sentir uma presença incomum ao se aproximarem dos destroços. Seria apenas coincidência? Ou existem forças desconhecidas protegendo esse segredo? Diante de tantas perguntas sem respostas, a verdade sobre esse navio parece cada vez mais distante. Até hoje, ninguém conseguiu explicar, com certeza, como ele desapareceu.
Por que foi encontrado em condições tão incomuns e por que existe tanto esforço para manter sua história oculta? Algumas expedições independentes tentaram se aproximar do local, mas estranhamente, todas foram barradas por autoridades sob justificativas questionáveis. Alguns pesquisadores acreditam que o que está no fundo do oceano pode mudar tudo o que sabemos sobre a história. Mas se isso for verdade, por que ainda tentam esconder? O que sabemos é que, com o passar do tempo, o navio está se deteriorando e logo pode se desmanchar completamente. Talvez esse mistério esteja destinado a desaparecer para sempre, junto com a embarcação, deixando apenas especulações e dúvidas que nunca serão respondidas. Será que um dia a verdade virá à tona? Ou esse será um dos grandes segredos do oceano que nunca serão desvendados? Bom, galera, no final das contas, esse navio continua sendo um dos maiores mistérios do fundo do mar. O tempo passa, novas tecnologias surgem, mas as respostas continuam ocultas. Talvez nunca saberemos o que realmente aconteceu. Ou talvez um dia alguém consiga finalmente revelar toda a verdade. O que é certo é que o oceano ainda guarda segredos que desafiam nossa compreensão. Quantas outras histórias como essa podem estar escondidas nas profundezas, esperando para serem descobertas? O mar é vasto, escuro e implacável, e a cada nova descoberta, novas perguntas surgem. E aí, o que vocês acham? Esse navio foi vítima de um acidente ou de algo muito maior? Conta aqui nos comentários a sua teoria. E se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o like, porque isso ajuda muito o canal a continuar trazendo histórias incríveis como essa. Compartilha esse vídeo com seus amigos que curtem mistérios do mar e comenta aqui embaixo qual outro mistério você quer que a gente traga no próximo vídeo. E segue a gente nas redes sociais para ficar por dentro dos próximos conteúdos. Então é isso, galera. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.